Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Neste podcast, a gente sorteia um filme e debate temas inusitados com robôs, policiais e executivos. Eu sou o Ponzeira. E Marina, se você fosse uma vereadora que estivesse fazendo o prefeito de refém, o que você pediria de resgate? Mas é o prefeito de uma cidade grande ou é o prefeito de uma cidade pequena? Pode ser o prefeito de São João del Rei. Se fosse o prefeito de São João del Rei, eu acho que o povo ia bater palmas, sabe? E falar, atira essa bosta! Eu acho que o público estaria a meu favor. O Robocop não ia me pegar, ele ia pegar o prefeito. Que na hora que for bater a quantidade de crime de um e do outro, o meu ia ser só sequestro, entendeu? André, diga. Conta pra mim, você já teve um primeiro dia de trabalho onde deu tudo tão errado, mas tão errado que chegou a ser inacreditável? Não, eu tive poucos primeiros dias de trabalho, na verdade, porque eu trabalhei em poucos lugares. Não deu tempo de dar tudo errado no primeiro dia, não. Ah, então você é um desses executivos aí, né, que tá há muitos anos querendo subir na empresa, é de carreira. Diretiva 4, hein? É o que o cara fala, foda-se se o produto funciona ou não, né? O importante é ganhar a promoção lá. É isso aí. Ô, Sal. Oi. Qual desses trabalhos seria melhor desempenhado por ciborgues do que por seres humanos comuns? Passeador de cachorro, mímico ou Papai Noel de shopping? Sensacional. Cara, ai Deus, eu vou com a minha escolha, mas ele seria o mais chato de deixar um robô fazer, que é passeador de cachorros. Provavelmente o passeador faria isso muito bem, mas é uma coisa que a gente não deveria delegar para os robôs, porque é um momento fofinho de interação dos humanos com os pets. É, porque é o momento em que o pet leva o dono pra fazer uma caminhada, entendeu? Exatamente, é ele que tá adestrando você, na verdade. A não ser que seja aquele cachorro da Boston Dynamics, né? Porque aí vão se dar beijo. Nossa, mano, aí é melhor deixar robô com robô mesmo. Isso. Muito bom. Tom, se você virasse um robô assassino, porém humanamente infantilizado, que sabor de papinha você comeria pro resto da sua vida? Alguma coisa mais doce, assim. Eu não sei muito sobre sabores de papinha de bebê, mas... Não, mas você pode criar o seu. Eu posso criar o meu? Então eu ia criar papinha de doce de leite. Depois que eu matar o prefeito de São João del Rei, eu vou instituir a papinha de doce de leite. O André vai garantir que no serviço pra ele ser promovido, ele lembre da papinha do doce de leite. Exato, é isso aí. Então é isso. Vamos encher o saquinho de milho com bala de 12 até fazer pipoca. I do not understand you. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais anticorporativo da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido do pessoal que vive num futuro distópico, onde os programas de humor de TV fazem a Praça é Nossa parecer uma obra de Shakespeare. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre distopia, né? A distopia do filme 1984, no nosso episódio 32, que foi sobre o Exterminador do Futuro. E a gente falou sobre várias obras televisivas que essas sim podem ser comparadas a obras de Shakespeare, que foram a TV Colosso, no nosso episódio 21, né, de 101 Dálmatas, com a nossa queridíssima Carol Barros, Pet Lady,
E no nosso longínquo episódio 10 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a gente fala sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, né, uma das maiores obras televisivas de todos os tempos. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E mais uma vez nós temos aqui uma presença ilustre, a maior revelação da Baixa Podosfera, o participante mais celebrado do podcast de garagem, vindo diretamente do Tonzeiraverse e agora também host do Plantão Criticast, nós temos a presença do outro Tom, o Sal. Muito bem, Sal. Prazer recebê-lo aqui no Sessão Aleatória. Uma honra estar nesse podcast que tem cheiro de pipoca manteigada e muita informação e crítica cinematográfica. Eu confesso que eu sou um fã e é um prazer estar aqui, dividindo essa bancada com vocês. Olha que maravilha. Além disso, a gente tem, né, aqui essa missão de resolver de uma vez por todas essa questão sobre essa dualidade da existência do Tom e do Sal, né? Se eles são entidades individuais mesmo, se são a mesma pessoa que é um ótimo ator, ou de repente, se é um caso de múltiplas personalidades, né? De repente vocês são fragmentados e não estão sabendo. Porque tem essa lenda de que o Tom e o Sal nunca foram vistos juntos, apesar de serem iguais. Só que aqui não vai adiantar nada, porque ninguém tá vendo nada. Isso aqui é um podcast, né? Pode ser editado e não será aceito como evidência pelas cortes internacionais. Sal, você recentemente veio somar à Baixa Podosfera um novo projeto que envolve alguns membros aqui da nossa bancada, que é o Plantão Criticast. Fala um pouco aí para o nosso ouvinte, caso ainda não conheça essa joia da Baixa Podosfera, do que se trata o Plantão Criticast. O Plantão Criticast é o plantão da Baixa Podosfera onde todos os escritores e redatores são canhotos, e ele na verdade é um podcast que tenta informar e descontrair, passando aí as notícias dos últimos dias com um olhar crítico e também com jogos e diversões para ser um negócio bem lúdico da Baixa Podosfera. Ah, maravilhoso. Eu vou te falar que o aspecto lúdico, os jogos do Plantão Criticast são maravilhosos. Inclusive, o que eu mais gosto é o da escolha muito difícil, que é onde vocês discutem, né, situações em que as alternativas são tão equivalentes que é excruciante ter que tomar uma decisão. É muito difícil, exato, e na verdade é a nossa trabalhadora, porque a gente não tem estagiário, a gente remunera todos os nossos editores. A pessoa que escreve aí é a Dona Vera, ela foi feita em várias faculdades de jornalismo e ela traz pra gente sempre escolhas muito difíceis. Tipo aquela escolha da eleição de 2018, quando você tinha, né, um professor universitário, doutor em filosofia, com experiência em gestão pública, ex-ministro da educação de um lado, e do outro você tinha um fascista ligado à milícia, que fazia apologia à tortura e com mais de 20 anos como membro do legislativo nunca fez porra nenhuma. Aquela escolha foi muito difícil, né, Sal? Exato, então o nosso podcast traz escolhas que são igualmente muito difíceis, porque a gente entende que o nosso ouvinte pode se deparar com esses dilemas e a gente faz essa parte lúdica para tentar informar e para que quando o nosso ouvinte tenha que ter escolhas muito difíceis como essa, ele já esteja preparado para escolher. Então, cara, olha só, quando a gente traz convidados aqui no Sessão Aleatória, eu gosto de usar a mente dos nossos convidados para enriquecer aqui o nosso público, né, e enriquecer o nosso programa também. Então nós vamos fazer aqui uma escolha muito difícil cinematográfica. Olha lá! Eu vou falar 2 filmes, dado um certo contexto aqui, mas eu não quero que você escolha qual dos dois. Eu quero que você argumente e explique pro nosso ouvinte por que é uma escolha muito difícil. Tá bom. Então vamos lá, você tá vivendo fora do Brasil hoje, certo? Positivo. Fugido da ABIN. Exatamente, você tá foragido, você pediu asilo político em outro país. Então, eu queria que você escolhesse aqui entre 2 filmes para apresentar o cinema nacional para os seus amigos do estrangeiro. Ó, as opções são Cidade de Deus, uma das mais aclamadas obras do cinema brasileiro, mostra as vicissitudes vividas por um grupo de jovens à margem da sociedade, ou O Bem Dotado, O Homem de Itu, que mostra as vicissitudes vividas por um homem extremamente bem dotado, cercado de belas mulheres. Essa é uma escolha muito difícil, Sal. Cara, eu tô aqui pensando porque ele é realmente uma escolha muito difícil. Se o intuito do espectador desse filme for ser conhecer o Brasil, ela faz uma escolha ainda mais difícil. Porque o nosso primeiro filme vai mostrar realmente a realidade do Brasil com um olhar bem interessante e personagens muito elaborados e com uma dinâmica
que fala da realidade do Brasil, e o segundo filme vai colocar ele a par das piadas sobre tamanho em certos municípios do Brasil. Provavelmente vai aí poder mostrar pra ele o gênero da pornochanchada, que foi um negócio que envelheceu pior do que os nossos políticos do Centrão, e na verdade não tem nenhum valor cultural dentro do filme com o filme só, né? Se quiser entender o Brasil. Então é uma escolha muito difícil. A gente tem um filme renomado, cultuado e elaborado e só mais uma porcaria dos anos 80 e 90. É uma escolha muito difícil de fato. Exato. Escolha difícil, né, cara? Vamos mais um aqui então, ó. Uma sequência necessária. Os filmes, né? Às vezes o cara faz o filme e ele faz uma sequência ali, em alguns casos, sequências mais bem sucedidas que outros. Aqui eu queria que você escolha entre essas duas sequências aqui, qual delas é necessária. O Poderoso Chefão 2, que aprofunda a saga da família Corleone, a mostrar os desdobramentos do primeiro filme, ao mesmo tempo que explora, né, a origem do universo lá criado pelo Mário Puzo. Ou Velozes e Furiosos 9, que aprofunda a saga da família Toretto ao mostrar os desdobramentos do 8º filme, ao mesmo tempo que explora a complexa origem do universo criado pelo Vin Diesel. Então, qual dessas duas sequências é necessária? Cara, é uma escolha muito difícil porque a gente tá falando de um clássico e um dos grandes filmes da história do cinema, e o outro é só mais um enlatado feito pra vender. Porém, a gente não pode esquecer que apesar de um filme ruim, onde o roteirista se perdeu e onde a gente só lança mais e mais e mais, que não necessariamente é bom, mas a gente vai pelo nome, o outro filme é só isso mesmo, acho que não tem nada mais. Tá bom. Ó, as próximas entradas aqui do Escolha Muito Difícil é pra eu saber se você conhece os seus colegas de bancada aí de plantão Criticast, hein? Pra quem não sacou ainda, ó, a Marina tá lá e o nosso Lorde Tonzeira de Pierpoint, Archer, tá lá também. Então, ó, um filme pra você assistir com a Marina. As opções são Procurando Nemo, né, aquela divertida animação lá que conta a saga do Marlin pra resgatar o filho dele, o Nemo. Ou a trilogia Senhor dos Anéis na versão estendida, que conta a saga do Frodo pra destruir um anel. Qual que você vai chamar a Marina pra assistir? Procurando Nemo, obviamente. Bem mais divertido, bem mais interessante. E se ela não quiser, eu não vou ver o outro. Então essa escolha foi fácil. Essa aqui não foi difícil. Essa escolha foi muito fácil. Então talvez a próxima seja um pouco mais difícil, ó, porque você tem que escolher um filme pra assistir com o Tom. Porque a gente nunca vai saber se vai conseguir botar o Tom e o Sal no mesmo ambiente, né? Então eu acho que vai ser muito difícil Tem mesmo. isso também. Ou o contrário, que é muito fácil, né? Porque é só um dos dois está lá. E caiu o paradoxo do filme. Ó, as opções pra você assistir com o Tom são o seguinte. Você pode assistir o Parasita, que é uma poderosa reflexão sobre as nefastas consequências do capitalismo desenfreado, ou Os 10 Mandamentos, que é o filme baseado na novela da Record, que conta a saga do Moisés na sua missão bíblica para salvar o povo hebreu da tirania do faraó Ramsés. É uma escolha difícil. Por um segundo, eu pensei que Os 10 Mandamentos pudesse ser um filme novo do Monty Python que eu não tinha visto, e aí sim seria uma escolha muito difícil. Porém, como eu gosto do meu companheiro de bancada, eu vou dedicar pra ele um filme bom, Parasita. Mas a gente provavelmente vai ver 10 Mandamentos pra comentar, que eu acho que deve ser um negócio imperdível de assistir, sem nenhuma seriedade. Tá aí, maravilha, excelente. Olha que quadro maravilhoso. Então, ó, todo mundo convidado a escutar o Plantão Criticast. Lá muitas outras escolhas muito difíceis já foram discutidas, né, além de vários outros quadros de alta relevância no cenário sociopolítico, ambiental, pirotécnico atual. Exato, os redatores estão de férias, mas eles já voltarão. Aproveitem os episódios que já estão gravados enquanto isso. Olha aí, maravilhoso. Bom, e antes então da gente entrar aqui nos nossos assuntos aleatórios... Me dá uma pastilha. A pastilha. Coloquem, por favor, esse recorte da pastilha, por favor. A pastilha. Bem que eu pedi uma pastilha. Antes da gente entrar nos nossos assuntos aleatórios, a gente sempre começa a nossa conversa aqui falando de um filme. E o filme de hoje é Robocop. Filme dos anos 80, que é considerado um dos maiores clássicos da ficção científica e que se mantém extremamente atual. E esse filme, como sempre, vem da lista do nosso convidado de honra. Então, Sal, fala pra gente aí por que Robocop entrou na sua lista do Sessão Aleatória. Vamos lá, a minha lista, na verdade, ela tinha filmes que podem ser de ficção, mas são muito verdadeiros e provavelmente não serão ficção em algum momento. Eu gosto bastante do filme do Robocop, mas além dele ser um clássico e um filme que marcou, porque ele é claramente o tipo do filme que, quando ele foi gravado em 87,
era uma coisa que o Verhoeven, o diretor, olhou pro futuro e falou, vai ser alguma coisa assim. E o futuro hoje olhou pro filme do Verhoeven e falou, tá aí uma boa ideia pra eu ser. A profecia autorrealizável, né? Exato, uma profecia autorrealizável. E pra mim, acho que ele é um filme muito bom e eu assisti ele mais do que uma vez. Ter assistido ele há uns 10, 15 anos atrás e ter assistido ele hoje, deixa eu ver o filme com umas óticas diferentes, né? E eu gosto que o filme, no final, ele acaba sendo uma crítica que quase vira uma sátira, né? Porque o filme começa com um jornalismo ali meio que mostrando que é pura violência, entretenimento da violência em tipo jornal. E, na verdade, o filme acaba sendo como um espelho, né? E a gente provavelmente vai chegar dele, não quero antecipar o final, mas ele acaba meio que sendo um espelho e ele acaba te zoando, né? Porque tem umas cenas muito gráficas de violência, um monte de coisa muito louca, e pelo simples fato que você é o mesmo cara que eles estão zoando no começo, quando eles passam o sketch do jornal, onde só tem desgraça. E ele faz a gente meio que pensar, e eu fico refletindo nele, ele me traz uma pergunta boa, que é, existe alguma forma de você meter um filme onde um robô policial sai fuzilando um monte de gente sem glamourizar uma polícia que sai fuzilando um monte de gente? E ele é muito bom, porque ele passa em Detroit, numa Detroit que ele meio que fala que tá se desindustrializando e privatizando a porra toda, que realmente foi um negócio que aconteceu em Detroit. Naquela época, exato. Eu prometi que eu ia tentar não comentar isso, mas é muito bom que você, ouvinte que tá ouvindo o Robocop, saiba que a gente vai falar do filme do Robocop, que é o Robocop bom. O Robocop ruim, além das sequências do Robocop, que vão meio que tirando essa sátira e essa crítica que o Verhoeven faz no 1, a gente tem o Padilla Cop, que saiu, né, que foi uma refilmagem agora, que claramente é alguém que não entendeu o Robocop e fez o filme. Ah, a gente vai comentar esse troço todo. Você tem agora 15 segundos para obedecer. Você está violando diretamente o Código Penal, capítulo 103, seção 9. Você tem agora 5 segundos para obedecer. 4, 3, 2, 1. Estou autorizado a usar força física. Vamos lá então falar do filme. Robocop, Policial do Futuro, é um filme de 1987 dirigido pelo Paul Verhoeven com o roteiro do Edward Neumeier e Michael Miner. O filme estrela o Peter Weller como Alex Murphy, a Nancy Allen como Anne Lewis, Kurtwood Smith como Clarence Bodiker, Ronnie Cox como Dick Jones e Miguel Ferrer como Bob Morton. O Paul Verhoeven, esse cara se tornou um dos diretores mais icônicos de Hollywood devido ao sucesso desse filme aqui, né, do Robocop. Bom, hein? E dos dois filmes seguintes dele, que foram o Vingador do Futuro, de 1990, né, que é um filmaço também com Schwarzenegger, e o Instinto Selvagem, de 92, que é um thriller erótico que lançou a carreira da Sharon Stone, foi um fenômeno mundial, tanto de bilheteria quanto entre os pré-adolescentes de 13 e 14 anos que estavam descobrindo a sexualidade na época. Eu lembro muito desse filme. Gente, olha, eu descobri, é de lá que eu conheço o Peter Weller, que assim, ele fez Star Trek também, os Star Trek novos. Não, eu tô falando do diretor aqui, o Paul Não, eu tô falando do Murphy. Ah, não, a gente vai falar do Murphy. Então, ó, depois dessa fase aí, ele nunca mais conseguiu ter um grande impacto, não. Ele dirigiu um filme chamado Showgirls, 95, com um fracasso completo. Depois veio Starship Troopers, 97. Tropas Estelares. Bom, assistam. É um bom filme, né? Mas ele foi um fracasso também, viu? Depois ele virou um cult, mas ele na época também não deu muito certo, não. Desculpa te interromper, Andrezinho, mas eu acho que o fracasso do Tropas Estelares é meio que pra mim a mesma parte que o Robocop meio flerta, assim, porque é um filme que ele faz uma sátira e uma crítica tão direta do que ele quer criticar. As pessoas não entendem como sátira. Exato. Não tem uma virada de bateria pra te contar onde é a piada, não é essa coisa. Então, acho que foi um pouco ali o que o Tropas Estelares falhou, mas ótimo filme, recomendo. Bom ponto. Ó, depois ele fez O Homem Sem Sombra, de 2000. Esse é uma bomba foda também. Aí depois ele voltou pra Holanda, largou Hollywood pra lá, e aí dirigiu uns outros filmes aqui, ó. A Espiã, 2006, com a Karen Van Houten, que é a Melisandre, lá do Game of Thrones. Esse aqui foi o filme mais caro da história do cinema holandês. Vai saber quanto custou isso aqui. Mas foi considerado um filme holandês? É, ele entrou aqui como filme holandês. Inclusive ganhou vários prêmios na Holanda. Caramba. E o filme mais... Você viu esse filme aí, Tom? Sim. E aí? Tá. X. Tá ótimo. Tá, o filme mais caro da história do cinema holandês foi resumido pelo Tom como isso aí.
E o filme mais recente dele, o filme chama Elle, 2016, que é uma produção francesa, e esse foi bem recebido pela crítica também. E desculpa, ele tem um filme polêmico que tá aí, provavelmente quando você ouvir esse podcast, ouvinte, vai estar dentro da polêmica, que é o filme Benedetta, que é um filme que tá pra estrear no Brasil, acho que perto do Natal, e ele é um filme baseado numa polêmica história real, que é um drama sobre freiras lésbicas. Já tem polêmica. Eu não vi, mas já tem polêmica. Ó, o Peter Weller, que fez o Robocop, era um ator relativamente desconhecido nessa época. Ele começou a carreira dele na Broadway e participou de mais de 50 produções, entre filmes de TV, séries de TV e tal. O papel mais marcante dele foi o Robocop mesmo, né, que ele fez nesse filme e na continuação, que foi de 1990, o Robocop 2. Mas ele tem vários trabalhos como diretor também de séries de TV. Ele dirigiu episódios do House, do 24 Horas, do Dexter, Sons of Anarchy, só pra citar alguns. Mentira! Então, e ele fez vários trabalhos de dublagem também, tanto de animação como de videogame. Ele fez a voz do Robocop no Mortal Kombat 11, ô Tom, sabia Olha isso? aí! Ele também era o mentor. Como é que é o nome do cara lá do 24 Horas? Ah, ele tem uma participação no 24 Horas também, né? Ele é o vilão da quarta temporada. Ah, tá aqui também. Porque ele é o professor do cara do 24 Horas. É bem boa aquela temporada. E, Marina, o que ele fez no Star Trek? Tem um crédito mesmo de Star Trek aqui dele. Eu não lembro exatamente do nome do papel dele, mas ele era um filho da puta. Ele era o do... Ele fez o Star Trek Into Darkness, que é o segundo filme com a história do Khan. É o segundo da série do J.J. Abrams, né? Isso, é o que tem o Benedict Cumberbatch, o Benedito. Ele é alta patente da Frota Estelar e ele tá naquela sala que é metralhada logo nos primeiros minutos de filme. De novo. Que azar, hein? Sempre É, então. metralhado. Que azar. Quando tem um roteiro que o cara é metralhado no início, os caras falam, chama Peter Weller, você é metralhado. Ó, e a Nancy Allen, que fez a Lewis, ela era já uma atriz estabelecida, ela tinha feito vários papéis em filmes Em filmes. Não, em filmes... Eu queria dizer o seguinte... É mesmo. Porque na minha pauta tá assim, em filmes importantes dos anos 70 e 80. Só que os filmes importantes que estão aqui, ó, é o Carrie, de 76, foi dirigido pelo Brian De Palma, isso é uma adaptação do Stephen King, esse filme é legal. Depois ela se casou com o Brian De Palma e apareceu em outros filmes dele. Terapia de Doidos, de 79, não faço ideia do que seja isso. O filme chama Terapia de Chama Doido? Terapia de Doidos. Certamente não no original, né? Essa é a tradução aqui, Brasil, 79. PTBR, tá. Vestida pra Matar, de 1980, e Um Tiro na Noite, de 81. Esse é conhecido. O papel mais relevante dela foi esse mesmo da Lewis, nesse filme aqui. Ela reprisou esse papel depois do Robocop 2, de 90, e Robocop 3, de 93. Esse filme é de chorar. Com a pior policial, né? Por que é pior policial? Porque todas as imprudências que tem de uma atuação de um policial é causada por ela, né? Ó, ela fez vários outros trabalhos pro cinema depois, mas só papéis pequenos, sem muito destaque. E ela fez várias participações em séries de TV também, ó. Toque de um Anjo, The Outer Limits, Law and Order Special Victims Unit. Ó, a Law and Order é da hora, hein? Você lembra Eu dela gosto. nesse Law and Order? Você lembra dela nesse negócio aí? Não. Tem essa participaçãozinha de... deve ter entrado lá, fez meia hora e foi embora. Fala o nome dela de novo aí. Ela chama Nancy Allen. Só que ela largou a carreira de atriz em 2008. Foi fazer outra coisa aí da vida. Eu tava lendo que ela casou e separou um tanto de vezes. Ah, olha aí. Um tanto de vezes mesmo. Ela teve uns 2 casamentos que durou 1 ano. Sério? Ela é a policial Gretchen, então. Ela tá no 5º casamento, eu acho. É só isso. Aqui é a fofoca. É fofoca. Essa é a parte, isso, focalizando o negócio. Ó, bora lá então pra sinopse do IMDB do Robocop. Eu tenho que falar com a concordância IMDB aqui, porque é importante pra, né? Em um Detroit distópico e assolado pelo crime, um policial terminalmente ferido retorna à força como um poderoso ciborgue perseguido por memórias submersas. Poético isso aqui. Errado não tá. É isso? Não, É isso. é isso só. Eu esperava mais o quê? você continuar. Mas porque... exato, é porque é sempre assim, cara. É menor que um tweet. Isso aqui, acho que eles fizeram na época que o Twitter era menos caractere, lembra? Mas assim, péssimo. Eu sou fã do seu aleatório porque sempre deixa eu ver quão bizarro os resumos do MDB são, mas esse assim é muito ruim, porque ele não
começa, não termina e não tem meio. Basicamente, o MDB quis escrever. É o filme do Robocop. E usou mais letra pra falar isso. Fiz aqui a minha própria sinopse, então, porque essa aqui realmente vai jogar no lixo. Ó, no futuro próximo, o crime organizado domina as ruas da corrupta e decadente cidade de Detroit. A administração pública praticamente não existe mais. Os serviços essenciais, como segurança pública, foram privatizados e são regidos pelos interesses de uma mega corporação, que é a OCP. Daí, enquanto os policiais lutam contra a precarização de suas condições de trabalho, frente a uma terrível onda de violência que assola a cidade, ameaçando entrar em greve, os diretores da OCP estão mais interessados em substituir os policiais por drones altamente militarizados, que são o ZED-209, cujo projeto é liderado pelo inescrupuloso Dick Jones, um dos executivos mais sênior da empresa. É claro que eles iam botar o cara, filho da puta, com o nome de Dick, né? Que Dick aqui é a mesma coisa que Pinto. É esquisito, porque significa meio que filho da puta também, né? Tem Executivo Braulio. Braulio, isso. Executivo Braulio. No entanto, quando a demonstração do Edge 209 acaba se tornando um desastre, o jovem ambicioso Bob Morton consegue emplacar o seu projeto, que é o Robocop, como substituto das forças policiais. Daí, enquanto isso, em meio à crescente tensão nas ruas, o policial Alex Murphy é transferido para um dos distritos mais barra pesado da cidade, que é dominado por uma violenta organização criminosa liderada pelo Clarence Boddicker. Daí, ao atender um chamado, o Alex e a sua nova parceira, que é a Ian Lewis, acabam se vendo frente a frente com a quadrilha liderada pelo Boddicker e o seguem até seu esconderijo. Daí, sem nenhum apoio, os dois acabam sendo emboscados e o Alex é alvejado inúmeras vezes. Inúmeras vezes, com 12, entendeu? Eu não sei como não explodiu aquele cara inteiro, e acaba morrendo. Mas seu corpo é resgatado pela OCP e usado então na construção do Robocop, que é um poderoso ciborgue quase indestrutível e sem lembranças do seu passado. No entanto, o Robocop não é apenas a máquina vislumbrada pelos seus criadores e começa a ter pesadelos em que revive os últimos momentos do Murphy. Daí, confrontado então pela Lewis, que reconhece no ciborgue o seu falecido parceiro, o Robocop começa a tomar consciência de seu passado, assim como das nefastas relações entre o submundo de Detroit e sua classe dominante. Seu grande desafio então será enfrentar os mais altos escalões da OCP, enquanto tenta reencontrar sua humanidade e individualidade. E é isso o filme. Bem melhor. Muito bom, Andrezinho. Um pouco longo aqui, eu tive que dar umas voltas aqui, mas é isso. Agora, como que você tem um parceiro de um dia... Gente, desculpa, eu demoro tipo meses pra lembrar da cara das pessoas. Tipo, a gente tem que estar convivendo há mais tempo pra você sacar quem é. Tudo bem, aquela rodadinha da pistola lá, encaixou. Mas é assim, né? Tipo, pra ela ficar marcada na memória dele, não ele na memória dela. Não, mas aquilo Porque quando ele morreu, ele tava sozinho. Ele não tava com ela e ele ficava revendo a morte dele. Mas pensa que ela viu o cara ser fuzilado com um monte de tiro. Tipo, acho que essa é a parte que grava na mente. E aquela rodadinha da arma foi meio que o gatilho. Ela prestou atenção naquilo e falou, aquele cara também fazia. Aí depois você olha o queixo do cara, é o mesmo do seu colega de antes, né? Não é tão difícil assim reconhecer, né? Eu não vou reconhecer meus colegas pelo... Desculpa, meus colegas de trabalho de hoje. Se eles botarem um capacete, uma viseira, e achar que eu vou reconhecer eles pelo queixo, não vou reconhecer. Mas aí... Se eles botam óculos escuros e máscara, eu não sei quem é. Não, mas acho que você tá perdendo o poder da fofoca do escritório. Que com certeza, quando eles montaram o Robocop, o distrito policial inteiro deve estar falando assim, nossa, sabe aquele cara que foi fuzilado numa operação idiota que ele quis ir sozinho perseguir os caras? Nossa, aquilo foi uma imprudência. Meu, o cara virou Robocop. E aí, se você tivesse nessa sessão e todo mundo falando disso, aí você ia saber quem é o Robocop. Aí depois eles se separaram. Ele foi atrás de 3 caras armado até os dentes. A menina foi até atrás de um cara que tava mijando. Ela conseguiu ser desarmada por um cara que tava mijando porque ela olhou pro pinto do cara. É muito sexista isso, né? Aí depois ela toma um socão que ela vai cair lá embaixo. Pra mim é uma parte que não faz sentido do filme. Porque se você para Me fala sobre essa específica parte. Não, eu vou contar porque eu vou contar. Essa única parte que não faz sentido do filme. Exato.
Porque se você pegar algumas cenas antes, quando eles estão dentro do vestiário dos policiais... tá todo mundo pelado misturado, é mesmo? Tá todo mundo pelado misturado, porque é uma coisa que o Verhoeven mesmo, ele fez intencionalmente, pra meio que querer ser a parte, sei lá, mais progressista e mostrar que, tipo, como eles têm uma união de classe em serem policiais, eles não estão sexualizados naquele momento. Então, as policiais mulheres e os policiais homens trocam de roupa e tá tudo bem. E aí, justamente essa personagem e esses personagens que eles construíram assim como não sexualizados, porque eles estão fazendo o trabalho deles, é o ponto fraco da policial Anne, quando ela sai da seriedade de um policial que está fazendo o trabalho e não pensando em outras coisas, e olha pro cara que tava lá dando a mijada. Não, ficou bobo aquilo. Mas olha só, esse ponto que você falou, Sal, que você viu esse filme muitos anos depois, e eu também pensei a mesma coisa. Eu vi esse filme várias vezes quando era mais novo, e agora revi depois de muitos anos também, e eu pesquei várias coisas, quer dizer, não pesquei, mas assim, interpretei o filme e achei ele mais interessante até pelo subtexto, pela parte da cultura corporativa e tal, do que propriamente o arco do Murphy lá, a história do Robocop e tudo. Qual foi a sua experiência agora assistindo o filme? Cara, justamente essa, assim, acho que a primeira vez que eu vi o filme, pra mim era justamente o filme do policial robô. E aí era o policial robô metendo tiro em todo mundo, tiro pra caramba, e é isso aí. E agora que eu fui rever, o filme pra mim, ele justamente mostra, vamos dizer, o paraíso do jovem gamer ANCAP, sabe? Ele é claramente, e depois eu fui até olhar as entrevistas do Verhoeven e tal, e é intencional. O filme inteiro é um arco sobre isso, e aí no final você acaba até vendo que o Robocop em si, o Alex Murphy, ele é pouco relevante na história, apesar do filme ser o Robocop. O filme não é sobre o Robocop. Ele é sobre toda essa... Sobre aquele mundo lá, né? Exato, sobre essa ideologia toda. O sonho ANCAP. Inclusive, ele toca em outros temas também que estão aí na boca do povo. Tipo, militarização da polícia, por exemplo. Tipo, a polícia era ultra militarizada, porra. Os caras davam tiro pra todo lado e tudo. Nem adiantava porra nenhuma, né? A violência continuava crescente e tudo. E aí ele mostra que a violência crescente é o que eles precisam pra fazer, né? Porque ele mostra de uma maneira, até que sutil, que os grandes criminosos são parceiros da OCP e que eles precisam da OCP para viverem a vida deles de criminosos e que a OCP precisa dos criminosos para seguir, porque o projeto principal do filme em si não é o Robocop. O projeto principal do filme é o Delta City. É o Delta City. É. Então, o intuito inteiro, o objetivo da OCP é construir uma cidade nova, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa. Gentrificação, aí. E pra isso eles precisam fazer a gentrificação total de arranjar uns robôs pra sair metendo bala em todo mundo que é pobre, subir os preços do terreno e montar a cidade inteira. Aliás, pra você que ouviu, e ano que vem tem eleições, vocês vão ouvir isso aí na cidade de vocês, que segurança pública, o sucesso é Nova York, que é justamente o projeto Cidade Delta, porque em Nova York o que eles fizeram foi gentrificar a cidade inteira, meter bala e expulsar, passar carrocinha em todo mundo que era pobre, e resolveu-se o problema da segurança pública em Nova York, jogando todo mundo pra outra cidade. É o projeto do Delta City. Pra quem não sabe, nos anos 80, a Fifth Avenue era praticamente uma rua Augusta. Era bizarro. É, vai assistir Warriors lá pra você ver o que era Nova York. É, Cracolândia, Rua Augusta, era aquilo ali. Com esteroides. Tom, fala aí, o que você achou do filme? Eu acho que o filme faz algumas sátiras bem interessantes, como, por exemplo, a completa irresponsabilidade de executivos, incapacidade e a frustração, né, dos policiais que estão na ativa há muito tempo e a questão profissional dos policiais, que eles ficam discutindo a necessidade ou a possibilidade ou não de policiais estarem em greve. O Robocop é o palhaço, né, da sociedade futurística, de achar que uma única pessoa pode sair por aí, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, vai sair por aí 24 horas fazendo vigia por uma cidade grande e sendo capaz de diminuir o índice de criminalidade. Ao mesmo tempo em que você vê o tráfico andando a passos largos, juntamente como uma das grandes vertentes da decadência da cidade, né? Da decadência da cidade e da decadência promovida pelo capital
pra conseguir destruir a cidade e, com isso, ganhar com a especulação imobiliária. É aquela coisa do quanto pior, melhor, né? Que os caras destroem tudo pra chegar a um ponto que a coisa tá tão zoada que os caras falam, tem que reconstruir tudo agora. Me dá uma grana aqui que eu vou passar o trator e vou fazer tudo de novo. E acho que tem uma parte muito boa que o Tom me fez lembrar aqui, que é uma cena onde, se não me engano, o Dick Jones ou o Leon Nash estão apresentando a OCP, e eles falam que o intuito da OCP não é mexer nas coisas que dão dinheiro, é entrar no negócio de ONGs e coisas para fazer a sua vida melhor, seja ele saúde, doações, segurança pública, imóveis, tipo, eles não estão pelo lucro, eles estão para fazer a sua vida melhor. É, exato. Marina, conta aí o que você achou do Robocop. Quando eu assisti Robocop pela primeira vez, provavelmente foi em sessão da tarde da vida, assim, porque o filme é de 87, assim como eu. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, que você falou sessão da tarde. Esse filme, cara, ele foi direcionado pra adolescente, pra criança, depois de um certo tempo, né? Então, a galera não entendeu mesmo sobre o que era o filme. Mas quando você passava os filmes na sessão da tarde, eles cortavam algumas coisas. Não, você corta a parte do sangue ali e tudo, mas assim, a temática do filme não é uma temática infantil, porra. Mas a temática infantil é robô, entendeu? Robô policial. Exato, na superfície sim, é o robô que vai vender boneco. É o Giban. É isso. Vamos fazer o Giban aqui. Deixa eu fazer um duplo parênteses, desculpa. Uma é que se você pegar o resto dos Robocops e o resto da franquia, ele realmente muda do Robocop 1 pra ficar um negócio mais legalzinho. E o 2 é que os bonecos do Giban, na verdade, vendidos no Brasil, eram os bonecos do Robocop pintados de Giban. Certo. Desculpa, Marina, eu te interrompi. Volta aí. Então, eu não lembrava dele ser tão sanguinário assim, porque eu acho que por eu ter assistido Sessão da Tarde. Então, a Sessão da Tarde, ela não era... Eles cortavam muita coisa, né? O filme mesmo? Eu tenho leve impressão de que... Você não podia passar aquele monte de tiro às 2 da tarde, nem fudendo. Cortava, Tom. Os caras cortavam tudo sem dó, cara. Tinha zero pudor de cortar os filmes. Pois é. Então eu não lembrava dessa parte, entendeu? E eu assisti recentemente, vamos dizer aí, sei lá, 5 anos atrás, sei lá, o novo Robocop. Ele foi de 2014. Me dá até um revertério aqui. O Robocop do Padilha. Padilha Cop. Tem um balde de pipoca? E eu achei, toda vez que eles têm uma releitura do filme, eles mudam alguma coisa da história. E eu senti falta, por eu ter assistido esse filme novo do Robocop, e quando a gente foi rever agora o filme antigo, eu senti falta da família dele. Acho que no novo eles trouxeram muito mais a família e o filho e essas coisas, e no filme antigo só tinha aquela cena do menino mandando o pai rodar a pistolinha, né? Não tinha mais nada. E uma cena dele se afastando da casa com os dois parados lá. Então eu acho que é uma coisa que podia ter sido explorada, essa parte mais assim, da história do Murphy, entendeu? Antes de Robocop. Eu entendo que o filme foi pra mostrar o Robocop, mas ele virou Robocop muito rápido. A gente não se apegou ao Murphy o suficiente pra comprar o Robocop, entendeu? Mas acho que essa é uma escolha pra se familiarizar com o Robocop. Pra falar, vai lá, Robocop, mata todo mundo sem dó. É, pra falar, mata mesmo. Atira mesmo em pobre. Mas acho que é uma escolha intencional, porque dentro do Robocop 87, o Alex Murphy é só mais um cara. Ele não é necessariamente um personagem que precisa ser relacionado. Ele é só um otário que tava lá num distrito pacificado, que foi jogado no distrito barra pesada. Então, meio que o arco do Alex Murphy podia ser qualquer um. Já o Padilha Cop, que pra mim o melhor resumo do Padilha Cop é: se o cara que fez Tropa de Elite fizesse o Robocop, o que aconteceria? E acontece exatamente o que acontece. É isso aí. Ele tem um arco onde a crítica do filme, ou o vilão do filme do Robocop do Verhoeven, não é o mesmo vilão do Robocop do Padilha. A diferença do Tropa de Elite 1 pro 2 é que parece que ele tá quase chegando em qual é o problema, e aí o Padilha fala, não, vou mudar, e faz o Tropa de Elite 2. E pra mim é justamente isso, ele olha e vê a crítica do Verhoeven a um sistema, a uma coisa maior, e fala, não, no meu Robocop o problema vai ser só que existe um policial corrupto ferrando um pobre garoto que vai ser o Alex Murphy do Padilha. Então é uma escolha, acho que o jeito que eles colocam é diferente, inclusive o jeito que o Alex Murphy morre nos dois filmes é muito bom. Sim. Eu só vou deixar aqui, eu vou dar um voto de confiança pro Padilha, porque eu tenho a impressão de que ele não teve tanto
esse filme não é tão autoral assim, essa releitura do Robocop. Isso tem cara de ser filme de estúdio, cara. Isso tem cara de ser filme de, sabe, encomendaram pra ele, ó, dirige isso aqui, o roteiro é esse aqui, você pode até dar um toque ou outro, mas eu não acho que aquele filme... Não, claro, eu não acho que colocar que tudo isso é do Padilha é colocar um poder no Padilha, é o mesmo poder que você coloca no Robocop, e que o filme do Robocop diz que ele não tem. Mas ele é meio que um ícone da época, assim. Acho que o Robocop como personagem, cara, ele já tá tão detonado, já teve tanto, sabe? Não, e gente, tem tanta ideia boa, tem tanta história boa no mundo. Para de ficar refazendo o filme velho. Vou dar um outro exemplo, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Para! Não precisa. Não precisa. Tem muita história nova, tem muita coisa. Tem outra fábrica de chocolate? Não, aqui teve a Fantástica Fábrica de Chocolate com aquele maluco lá, o Johnny Depp. Que filme horroroso, meu Deus do céu. E assim... eu achei que você tava falando do Fantástica Fábrica de Chocolate Brasil. Quê? Do Bilhete do Chocolate de Laranja. Enfim, vamos seguindo aí. É porque ouçam o Plantão do cara aí que tem uma fábrica de chocolate. Exato. Ah, tá. A lojinha de chocolate de laranja. Tá certo. Ele pode entender o que eu estou dizendo? Vamos apagar a memória dele de qualquer modo. Eu acho que a gente não devia usar o braço. O que você acha, Johnson? Bem, ele assinou um acordo de doação quando entrou para a polícia. Ele está legalmente morto. Podemos fazer o que acharmos melhor. Bom, gente, vamos lá. Então, vamos falar da produção do filme. A ideia desse filme foi desse roteirista, que é esse Ed Neumeier. Esse cara fez faculdade de cinema e conseguiu um trabalho na Warner no início dos anos 80 para selecionar roteiro. Ele ficava lá num trailer no pátio da Warner, lá lendo os roteiros pros caras e tal. E esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim e tal. Daí, em 82, a Warner começou a filmar o Blade Runner, bem atrás do escritório do cara. E ele ficou fascinado com aquele negócio. Ele nunca tinha participado de uma produção e ele ficava vendo aquilo lá, o pessoal trabalhando e tal. E como o pessoal filmava à noite, ele começou a ir lá depois do trabalho. E é uma coisa muito doida isso aqui. Ele começou a ajudar na produção. Ele conta que era uma bagunça o negócio, que era tanta gente que ninguém sabia quem trabalhava, quem não trabalhava lá e tal. Então ele chegava lá... É igual evento, gente. É igual evento. Se você chegar vestindo preto e carregando uma escada, você entra em qualquer lugar. Exato. Você entra em qualquer lugar. Então esse cara disse que chegava lá na filmagem e falava assim, o que vocês precisam que faça? E alguém falava, pega um café ali e tal. E o cara começou a ajudar, entendeu? Ele começou a ajudar a montar cenário, começou a ajudar a fazer um monte de coisa. E daí, no meio daquela confusão toda de carro futurista, naquele visual do Blade Runner, né? Ele começou a falar, pô, isso aqui seria muito legal, fazer um filme sobre um robô que fosse um policial e tal, não sei o quê. Ele bolou um personagem, Robocop. E daí ele começou a escrever o roteiro, depois. Então primeiro veio o personagem, depois ele começou a fazer o roteiro. Só que ele tava difícil de sair, porque esse cara nunca tinha escrito roteiro antes. Então ele continuou lá o trabalho dele na Warner, né, de selecionador de roteiro, e acabou aparecendo um cara lá na frente dele, que tava tentando decolar um roteiro lá, comentou com ele que tava querendo fazer um videoclipe de uma banda de rock que era sobre robô. Eu não imagino como essa conversa aconteceu, mas o que os caras contam é isso, que o cara comentou com ele que tava fazendo um vídeo de música sobre robô, e o cara falou, pô, eu tenho aqui, tô bolando uma história sobre robô também, e esse outro cara era o Michael Miner, que é o outro roteirista acreditado também. Então eles começaram a trabalhar juntos na ideia. Falou, pô, legal, você quer falar sobre o robô, eu quero falar também e tal. Começaram a bolar esse roteiro. Daí, em 84, eles conseguiram terminar a primeira versão do roteiro e começaram a circular esse troço em Hollywood. Um belo dia, esse roteiro caiu na mão de um produtor chamado John Davison, da Orion Pictures. Esse cara tinha produzido vários filmes B, entre eles o Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu e o Top Secret. Olha o currículo do cara. Bom demais. E olha que curioso isso, cara, que você tava falando, Sal, do negócio da sátira. O cara leu o roteiro e se cagou de rir, entendeu? Ele falou, pô, essa história aqui é genial, cara. Isso aqui é muito engraçado, entendeu? Porque ele sacou, não é bem que era uma comédia, mas aquilo era uma sátira, era uma super, né, exagerado pra caramba, sangue pra todo lado e tal. E aí ele topou comprar esse negócio. Foram procurar o diretor do filme. Eles tentaram vários caras, mas não estavam conseguindo encontrar o diretor. Daí alguém lembrou lá do Paul Verhoeven, mandaram pra ele o roteiro. E o Verhoeven leu a primeira página do roteiro e jogou no lixo. Então ligou pros caras e falou aqui, ó, essa merda aqui, esquece, não vou fazer isso aqui, tá muito ruim. Só que aí os caras mandaram de novo pra ele, explicaram e eles falaram tipo, não, mas presta atenção no subtexto, esse filme não é sobre o robô. É uma sátira. Entendeu? É exatamente, explicaram pra ele e tal. E aí ele leu o negócio, mas também não ia falar, cara, não, isso aqui tá muito
muito bobo e tudo, achou muito chato. Só que a esposa dele era uma psicóloga, chamava Martine Tour. Ela pegou o roteiro e leu, e ela falou, cara, não, isso aqui não é sobre o robô. E aí ela explicou pro cara, entendeu? Falou assim, não, isso aqui tá falando sobre várias coisas que são importantes hoje em dia. E ela convenceu ele a aceitar o projeto. Aí depois ele admitiu que o problema é o seguinte, o inglês dele era muito ruim, então ele não entendia as piadas, a sátira do filme, entendeu? Quando ele lia na página, ele não entendia nada que estava acontecendo ali. Então por isso que ele não gostou, e depois que explicaram pra ele qual era do filme, aí ele foi com tudo, né? E olha só, a Orion queria um ator de nome pra fazer o Robocop. A primeira opção dos caras era o Schwarzenegger, a ideia. Claro. Imagina colocar o Schwarzenegger numa armadura de robô. Caraca, ia ser um filme. Exatamente esse é o problema. Exatamente esse era o problema. Que na hora que começaram a discutir isso, falaram, cara, vai ser impossível fazer uma roupa de robô, botar esse cara dentro, entendeu? Não tem como. O cara é um gigante. Faltou visão do pessoal. Hã? Caraca, ia ser um robô 2 vezes gigante. Ele ia ser o Edge 209, entendeu? Ele ia ser um robô de 2 metros de altura. Daí eles tentaram vários outros atores, mas o grande problema que eles estavam encontrando era que, como o personagem ficava a maior parte do tempo de capacete, né, cobria metade do rosto, os atores não queriam. Entendeu? O cara que era galanzinho, tava na crista da onda lá, não se interessavam pelo papel. Diz que o único cara que realmente foi empolgado foi esse Peter Weller, que, né, era relativamente desconhecido. E pra ajudar, diz que ele cobrou um cachê ridículo. Ele topou fazer o filme por nada. Daí os caras fecharam na hora. Tipo, vambora. Ou seja, o cara que faz o policial precarizado é um ator precarizado. Exatamente. Muito meta. Já a Nancy Allen, ela foi convidada pro papel, né? Já era atriz mais estabelecida e tal. Ela disse também que leu o roteiro. Inicialmente ela achou completamente imbecil, mas depois de algumas leituras e tal, e sacando também o subtexto, ela falou, não, esse filme é legal. E topou fazer e tal. Inclusive, um comentário aqui, eu li várias entrevistas de vários pessoal contando da história da produção desse filme. Todo mundo fala que o grande problema desse filme era o título, que o título Robocop era a coisa mais idiota que os caras já tinham visto na vida. Tipo assim, ninguém vai levar a sério um negócio com esse nome aqui. Que eles já achavam que era tipo, esse é o nome de filme de criança, entendeu? E não pode ter um filme de adulto que chama Robocop, não faz sentido. Então esse era um problemão que os caras tinham na mão lá pra poder convencer, né, o pessoal a participar. Bom, daí as filmagens começaram e foram super tensas, que esse Paul Verhoeven quebrava o pau lá com todo mundo na produção, quebrou o pau inclusive com o Peter Weller, que a confusão lá que a roupa do Robocop demorou pra ficar pronta, e daí quando chegou o cara não teve tempo de se adaptar, então era difícil dele se mexer, a roupa era quente pra cacete, o cara suava igual um maluco, ele não conseguia enxergar direito com o capacete, então o troço foi ficando super tenso, ele não conseguia fazer o que o diretor pedia, e não se entendiam direito. E chegou um dia lá que teve um quebra-pau tão feio que mandaram o cara embora, demitiram o cara, o ator, no meio da filmagem. Até começaram a correr atrás de um substituto. Só que alguém da produção chegou pra ele e falou assim, gente, a roupa foi feita sob medida pra esse cara. A gente não vai ter grana e nem tempo pra fazer outra roupa. Então vocês dão um jeito de ir lá e desdemite o cara, porque tem que ser ele, não tem outro jeito de fazer outro cara. E aí foram lá, turma dos panos quentes, foram lá, não, gente, chega lá, deixa disso e tal, não sei o que, e o cara topou terminar o filme. Esse filme teve um orçamento de 13 milhões de dólares e rendeu 53 milhões só nos Estados Unidos. Então, assim, a bilheteria mundial foi bem maior do que isso, mas mesmo assim o resultado foi considerado modesto. Ele foi bom, mas não foi nenhum blockbuster, não. Só que a recepção da crítica foi boa e o filme teve 3 indicações ao Oscar de categoria técnica, né? Melhor montagem, melhor som e ganhou o de melhor edição de som. Ah, que legal. Também não sabia, não. Pois é, ganhou o Oscar, mas até hoje não tinha ganho nenhum troféu aleatório. Ah, então isso vai mudar em breve. Ó, pra finalizar aqui, o filme teve um enorme impacto cultural e virou uma franquia multimídia que rendeu muita grana no licenciamento de produtos, né? Que é uma maluquice, porque como eu falei, né? A campanha de marketing do filme era voltada para o público adolescente. Banho de sangue do cacete. Então, assim, além do licenciamento de produto, era licenciar lancheira, boneco, McLanche Feliz, o caramba. Teve uma porrada de videogame, quadrinho, série, tudo expandindo a história original, né? No cinema foram 2 sequências, então o Robocop 2, de 1990, e o Robocop 3, de 93. Parênteses aqui pra quem gosta de quadrinho, os dois são o roteiro do Frank Miller. Então, eu ia falar sobre isso. O que não faz com que eles sejam bons. Não. Eu ia falar sobre isso, ia ser inclusive o meu tema aleatório. E eu tenho uma série de quadrinhos que é um crossover do Robocop com o Exterminador do Futuro. É, clássico. E é bem maneiro. Pois é, então. No cinema não rolou. Não. É bem ruim esses filmes aqui. Daí teve 2 séries animadas
E aí o Nico já foi pro desenho animado. Foi Robocop de 88 e Robocop Comando Alpha de 98. E teve 2 séries live action produzidas pela TV canadense, cara. Vocês já viram isso? Eu não tinha ideia disso. Isso eu lembro. Não, isso passava na TV. Você tá brincando? Ó, teve Robocop Passava. de 94, uma série, e depois teve Robocop Prime Directives de 2001, cara. É relativamente recente esse troço. Mas esse de 94 passava na Globo, né? Naquela época que tinha aquelas séries que passavam no sábado à tarde. E aí uma delas era o Robocop. E qual é dessa série? É bom? Ah, era missãozinha simples dele apontando altas confusões em Delta City. Era o que? Era uma pegada meio super máquina, assim? Tipo... Isso! Uma historinha Ele toda testando semana. novas coisas na roupa dele, novos carros, novas armas. É, eu vou te falar, viu, cara? É o capitalismo, ele mastiga e regurgita tudo mesmo, É cara. indústria cultural, né, amigos? Indústria cultural, tá aí, falamos disso já. E é exatamente isso pra mim o que faz o filme ser ainda mais bizarro, porque ele é uma sátira de um negócio que claramente engoliu a ele mesmo. E teve ainda aí o remake, que a gente já comentou aqui um pouco, né, de 2014, dirigido lá pelo nosso querido Zé Padilha, mas que também é dispensável, né? É, se você quer ver um negócio bom, veja Giban e não veja o Padilha Cop. Gibão, policial de aço, como é que era o nome dele? É bom o Giban. Cara, ele realmente pega a história do Robocop e vai, é o policial de aço Giban. Policial de aço Gibão. Eu lembro do Gibão daqueles videozinhos de YouTube que o cara botava a musiquinha de abertura do Gibão e botava uma legendazinha embaixo que falava "Te dou um queijo, Gibão". Nunca esqueci disso. Muito bom! O cara tossiu. É do nível do cara tossiu. Ah, isso é bom mesmo demais. esquema. É, que o cara tossiu é do Jasper, né? Eu só quero concluir, já que a gente vai concluir, que eu vou explicar o final do Robocop pra você que não entendeu. Explica aí, então. Qual é o final do Robocop, pra quem não entendeu? Final do Robocop é um filme sem final. Vamos lá, como a gente falou que o Robocop não é sobre o Robocop e o vilão não é o cara que o Robocop mata, é bom lembrar que o filme não tem final, porque nada muda, tipo, não acontece nada no final do Robocop. Não se resolve, né? A grande parte boa do final do Robocop é que na hora que o cara pergunta, mas qual é seu nome? E ele fala, Alex Murphy, o filme corta pra cena de Robocop. Ou seja, não se esqueçam, ele não é o Alex Murphy. É verdade. Ele é só mais um mané que estava lá e foi fuzilado em qualquer hora, descartável pela OCP, e ele é o Robocop. É mesmo, ele fala Murphy e aí pum, Robocop na sua cara, né? Exato, na sua cara. Não esqueça que esse filme está te zoando desde o começo. Maravilhoso. Beleza então, gente. Bora então pro troféu aleatório? Bora! Troféu aleatório. Bora lá então, troféu aleatório. Ô Sal, você sabe o que é troféu aleatório? Troféu aleatório é a segunda diretiva desse podcast. A primeira é fazer uma pergunta e falar do filme. A segunda é ter um troféu. A terceira é um assunto aleatório. E a quarta não pode ser comentada. Olha aí. Maravilhoso. É isso aí, vamos lá então. Troféus aleatórios para Robocop. Marina, qual é o troféu aleatório pro Robocop? O meu troféu aleatório é o troféu Modernidade Antiquada, que vai para as TVs de tubo corretoras de imóveis do futuro da casa do Murphy. O trambolho do cacete. Eram mini TVs de tubo com um pedestal gigantesco. Em vez de um corretor de imóvel, botava uma televisão em cada sala e a última televisão falava, e aí, vamos assinar? Tipo, oi, você é uma... Sabe? Não, gente. Existem alguns empregos que não podem ser substituídos, entendeu? Você acha que você não compraria uma casa de uma televisão, é isso? Não. Uma televisão me Uma mostrando TV de as tubo? coisas, não. Não. É, uma TV de tubo no futuro, pra mim, assim, a conta não fecha, entendeu? Esse retrofuturismo é uma coisa muito boa. É igual as telas dos computadores lá do Star Wars, tudo uma beleza.
o executivo lá, que ele tinha várias televisões na sala dele, várias televisões, tipo, mostrando a mesma coisa, porque você não tinha televisão grande. É verdade. É a mesma imagem, né? Não é que forma um mosaico com não, a é a mesma. A mesma televisão, 3 vezes, uma do lado da outra, assim, tipo, pra quê? Eu fiquei pensando nisso também. Imagina o trabalho que deve dar ficar criando umas 8 apresentações diferentes só pra ficar preenchendo aquelas TV. Tem que deixar rodando ali e tinha que ser um monte de videocassete conectado ali, né? Porque tava tudo sincronizado. VHS rodando ali. Isso, mó trabalhão. Complicado demais. Tom, qual é o seu troféu aleatório pro Robocop? Falando nisso, o meu troféu Beat It, de inovação daquilo que não precisa, igual no clipe do Beat It, onde tinha uma mesa de sinuca que não tinha buraco. Como é que é? Tem isso, Eu nunca percebi isso. Eu também não. Não? No clipe de Beat It, no Michael Jackson, tem uma mesa de sinuca que não tem caçapa. Ah, não. É só a mesa. Vai pro momento em que a Tenente Lewis vai comprar um copinho de café e ela entrega um copo de café e esse copo é quadrado. Ah, eu saquei isso também. Copo quadrado, do futuro. No futuro, os Ela dá copos um são copo quadrados. quadrado por Murphy. É. No primeiro dia de trabalho dele. Mas, ó, eu sou adepto dos copos quadrados, viu? Já vou dizendo que aqui em casa só tem copo quadrado. Mentira! Não tem copo redondo. É verdade. A gente gosta de copos quadrados. Futurísticos. Mas dá mó trabalho isso pra lavar? Não dá trabalho. Como assim dá trabalho pra lavar, pô? Ah, porque naquele Uma vãozinho lá, se você não lavar direito, pode nascer lodo. Não. É porque ele não é quadrado 90 graus, ele é um quadrado arredondado. Ah, tá bom. Ele é um Tá bom. abalroado. E é quem lava é lava-louça. Isso se chama balroado? Não sei. Abaulado. Abaulado, exatamente. Ele é abaulado. E quando você olha também, você vai olhar por dentro no copo, ele é curvo. Tem um aqui na minha frente, eu vou tirar uma foto, vocês vão entender o que eu tô falando. Isso. Tira a foto do copo quadrado que é curvo. E você, Sal, qual é o seu troféu aleatório pro Robocop? O meu troféu aleatório é o troféu Time Magazine Fortune 500, troféu Melhor Executivo, Resiliência e Melhoria Contínua. E ele vai pro melhor executivo, né? O cara que seria hoje capa de jornal, revista e provavelmente falaria muito bem nas internets. Vai pro Bob Norton, porque ele é um executivo que a sua empresa passava por dificuldades. E o projeto de matar os pobres e desalojar todo mundo para construir Delta City teve um leve inconveniente aí. O pessoal fala que o pessoal morreu, não sei o que, mas é leve inconveniente. E aí isso atrasaria o projeto do ED-209 e geraria altos custos. Porém, Bob viu o sucesso, né? Que é na dificuldade que se mostra o sucesso. E aí ele resolveu apresentar, aí com pressa, uma genial ideia, que era o Projeto Robocop. E com isso, ele se tornou um executivo super influente, subiu na escada corporativa e ascendeu resolvendo os problemas da companhia pro bem da sociedade, porque a OCP é uma companhia pro bem da sociedade. Então vai aí o troféu Melhor Executivo, Resiliência e Melhoria Contínua pro nosso querido Bob Norton. Sabe o que ele fez, ô Sal? Ele entregou valor pro acionista. Ele entregou valor pro acionista. Não ele entregou valor isso pro aí. É um cara que é um client focus. Client focus total, ele não se abateve pelas dificuldades. Ele é o exemplo de superação. É isso aí, resiliência e superação. Maravilha. Momento coach. Momento coach. E se ele aposentar, ele provavelmente vai virar coach. Ele trabalhava enquanto os outros dormiam. Ele cheirava cocaína enquanto os outros dormiam. Exato, até porque ele cheirava pra caramba, né? Devia dormir pouco mesmo. Ó, o meu troféu é o troféu Estamos a 0 dias sem acidentes de pior política de segurança do trabalho, que vai pra CIPA da OCP. Você vai fazer uma demonstração de um drone militar na reunião do board da empresa, me coloca um robô com munição de verdade? Meu amigo. Faz gente, né? A CIPA aí não tá muito bem, não. A CIPA tá de sacanagem, né? Bom, todo mundo que trabalha com tecnologia conhece uma lei clássica que chama efeito demonstração, que diz que não importa o quão bem testado seu sistema tiver, quão à prova de falhas ele for, no momento que você for demonstrar essa merda, ele vai falhar. Isso é básico. Ele vai mandar 1.200 e-mails errados na hora errada. Então é isso, gente. A CIPA da OCP aí tá de parabéns. Ganhou um troféu aleatório. Esses troféus serão entregues por ED 209, mas só se o endereço de entrega tiver elevador
ou se for uma casa. Se tiver que subir escada, aí não vai rolar. Vai ter que descer pra buscar o prêmio na Eu achei portaria. bonitinho ele procurando o degrau, assim, ó, e não conseguindo, com os Ele colocar com os dedinhos. dedinhos no degrau. É muito bom. E o Robocop descendo era pior ainda, que ele descia, tuc, sabe? Tipo, sem dobrar o tronco, assim. Não, eu achei impressionante que depois que ele cai da escada, ele fica revoltado, né? Ele dá um piti ali. Ele não consegue levantar e fica É dando... um momento barata, né? meio debatendo ali. Esquisito aquilo. O Rubazinho ficou louco. É isso aí. Até o meu Rumba sabe que se você descer a escada, você cai. Pô, pode crer. O Rumba tem o detector de degrau e o Ed 209 não tinha. Eu vou te falar, o CP tá de sacanagem aqui, Dick Jones, viu? O mais legal é justamente nesse final lá da demonstração que o robô fuzila o cara. E aí o CEO dá o feedback on the job, né? Que é o feedback certo. Exato, na hora. Estou Ele muito chega pro desapontado. vice-presidente e dá aquela intervenção pro crescimento da carreira do cara. Fala assim, eu tô muito decepcionado com você. Isso. Eu tô muito decepcionado que você fuzilou um Não. Ele não tá decepcionado porque fuzilou. Ele tá decepcionado porque ele vai atrasar o projeto e não vai entregar. Ah, é verdade. Exato. Você não foi focado aí. Ele dá só o feedback do eu tô muito decepcionado com você. Dick, eu estou muito desapontado. Tenho certeza que isto foi só uma bobagem qualquer. Chama isso de bobagem? Os nossos planos eram de começar a construção em 6 meses. E isso que você chama de bobagem pode nos custar $50 milhões de prejuízo. Feedback do eu tô muito decepcionado com você. Com o que depois no elevador os caras comentam que, porra, o cara morreu. E ele responde, Life in the Big City. Cara, é demais. Tá aí, gente. Excelente, então. Fechado o troféu aleatório. Marina, a gente tem algum recado hoje ou já acabou essa história de recado? A gente tem algum recado? Que entre agora o Robocop com a faixa de aleatórias do Sal. Olha aí. Parabéns, Sal, o novo aleatório. E agora, de acordo com a minha maravilhosa planilha de aleatórias, o Sal é o aleatório número 12. E se você quer se tornar um aleatório assim como o Sal, entra aqui no post do episódio, vai nas mídias sociais do Sessão Aleatória e manda o seu filme pra gente assistir. Coloca lá o filme que você quiser, que você achar muito legal, que você achar uma merda, que você quiser que a gente assista. Manda tudo pra gente lá no Linktree do Sessão Aleatória. Tem um link pra você mandar a sua sessão aleatória pra gente também. Quando você virar um aleatório, você vai estar na minha planilha e você também vai ter acesso ao grupo de aleatórios no Telegram, que eu tô mandando o link pro Sal agora. Sal, você tem Telegram? A OCP vai instalar no meu celular pra eu entrar. Tá. Vocês vão parar de ficar botando foto de bunda, de consolo. O Dudu não tá aqui, é só o Dudu que bota essas fotos, não é a gente. Tá bom, então. Mas eu gostei que botaram aqui a foto do Beat da mesa de sinuca sem caçapa. É muito bom isso. Beleza, gente. Bora então pros assuntos aleatórios? Bora! Vamos lá. Do que se alimenta? O sistema digestivo é extremamente simples. Esse processador fornece uma pasta rudimentar que sustenta todo o seu sistema orgânico. Parece comida de bebê. Vamos lá então, gente. Assuntos aleatórios. Ô Sal, os assuntos aleatórios, eles são o prato principal do nosso podcast, né? Da gente sempre fica pensando, por que seria o prato principal aqui relacionado com esse filme? Nesse filme aqui, eu acho que tinha que ser uma papinha de neném, né? Que é a única coisa que o Robocop come. É o nosso Delta City, é o grande projeto. A gente tá fazendo todo o resto só pra fazer isso. É uma ação da OCP. Comer só papinha é uma vida triste, porque não tem nenhuma comida pastosa que é boa, né? Pastoso é um estado físico que não é interessante. Lógico. Qual comida que tem, pastosa que é gente, boa? molhos, todo molho. De novo, Andrezinho, você tá sendo um cara que não tá com a mentalidade vencedora na OCP. Talvez a gente tenha que revisar o seu contrato. Brigadeiro é pastoso. A papinha é muito eficiente. Quanto mais rápido o Robocop comer a papinha, mais gente ele pode fuzilar e combater o crime. Ah, então tá certo. A questão de, né, não ter que gastar tempo mastigando. Já desce tudo de uma vez. Esse negócio de gosto e prazer é um negócio que a esquerda inventou pra acabar com a família. É isso, é coisa de comunista. Isso é coisa de comunista. Beleza, gente. Então vamos lá. Tom, qual é o assunto aleatório da semana?
Ao Robocop foram dadas 3 diretrizes principais em sua programação. O primeiro, servir o interesse público. O segundo, que era proteger os inocentes. E o terceiro, que era cumprir a lei. Essa foi a forma de controlar as decisões lógicas do Robocop por meio de diretrizes de programação muito similares ao tema do meu novo bloco. Eita, um novo bloco? Sobre tecnologia chamado Codigueira. Inicializando o protocolo Codigueira. Codigueira? É. Onde falaremos das 3 leis da robótica de Isaac Asimov e a sua problematização. Muito bom. Vamos lá então, leis da robótica de Isaac Asimov. No ano passado, em 2020, o Asimov comemorou seu primeiro centenário de vida. Mas os seus livros sobre a inteligência artificial e a robótica surgiram há mais de 40 anos atrás. Juntamente com Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e o Robert Heinlein, criador de Tropas Estelares, que a gente falou aqui, ele é parte de um Big Tree. Ô Tom, peraí, rapidinho. Você falou que ele completou 100 anos de vida, mas ele já morreu faz tempo, né? Ele já morreu faz tempo, mas ele tá eternamente dentro dos nossos corações. Tá bom. Então, ele, o Arthur C. Clarke e o Robert Heinlein fazem parte dos maiores 3 autores do gênero de literatura que contribuíram para a criação da maioria dos estereótipos do que é aquilo que eu já falei antes, que é um futuro distópico. Ou seja, um futuro onde tudo dá errado. Entre as principais obras... Que é o futuro que a gente tá hoje, inclusive. É, né? Exato. Entre as principais obras do Asimov estão a trilogia Fundação, que ainda não tem filme, Eu, Robô, do nosso amigo Will Smith. Que ainda não esteve aqui no Sessão Aleatório. Ah, não, já teve sim no Aladdin, esquece. É, teve. Mas ele nunca teve aqui como personagem principal. Não, protagonista não. O principal do Aladdin é o gênio, mas deixa isso pra lá. O principal é Jasmine. E O Fim da Eternidade, que é uma compilação de diversos contos, entre eles um outro filme muito louco, chamado O Homem Bicentenário, com Robbie Williams. Fofolino. É, teve um dia desses aí que eu tava com insônia, acordei de manhã e tava passando esse filme. Qual é a relação da insônia com o filme? Entendi. Do Homem Bicentenário? É porque tava passando na TV, aí eu assisti. Tá bom. E aí, as 3 leis fundamentais da robótica apareceram pela primeira vez em um conto chamado Círculo Vicioso, que aparece justamente no livro Eu, Robô. Vou falar aqui quais são elas. A lei número 1 é: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Vão anotando aí vocês que estão em casa. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Ou seja, na primeira ela não pode ferir um humano, na segunda um humano não pode mandar um robô ferir a outro humano e nenhum robô deve receber uma ordem que possa acabar com a própria eliminação do robô, a não ser que seja a eliminação do robô para que ele não possa ferir um humano. Certo. Enquanto essas leis possam soar plausíveis, alguns argumentos demonstraram por que elas são inadequadas. A começar de que as próprias histórias do Asimov são justamente apoiadas nas falhas dessas leis, demonstrando como repetidamente elas são problemáticas em diferentes situações. Alguma dessas tentativas buscam mostrar um princípio similar para criar algum tipo de segurança entre esses robôs. Essas leis da robótica utilizam principalmente a problemática da linguagem. Isso porque ela trabalha de maneira simples e diretamente para os propósitos humanos, utilizando a linguagem dos humanos. Mas uma coisa que talvez vocês não tenham reparado é que robôs não são humanos. Por isso, a maneira como essas regras são adaptadas para os robôs, elas na verdade servem para os seus engenheiros. Se você pensasse a robótica como uma disciplina,
as leis da robótica seriam mais eficientes e, com isso, poderia prever efetivamente o perigo para os humanos. Um dos problemas é que, quando você pensa na linha que você vai dar o comando para o robô, você precisa traduzir determinados comandos de uma maneira em que robôs possam entender, principalmente utilizando códigos de resposta simples, com comandos de sim ou não. O problema está justamente nisso. Quando o Asimov pensou nas 3 leis, ele assume que robôs não funcionam numa programação de sim ou de não, ou de falso ou verdadeiro, mas sim de que robôs conseguem ser dotados de moralidade. Ou seja, quando você fala para um robô que o robô não pode ferir um humano, ou de que um humano não possa sofrer algum mal, isso significa conceber que na linguagem de programação, um robô poderia atribuir um valor de conseguir compreender o que significa ferir, assim como o conceito de sofrer e o conceito de maldade. Por isso, se robôs fossem efetivamente capazes de entender da mesma maneira como os humanos compreendem situações morais, a capacidade de inteligência artificial e a capacidade de processamento computadorizada de um robô deveria ser imensa. Por exemplo, como definir novamente esse conceito de machucar os humanos em tantos tipos diferentes de robôs? Seria possível a Rose da Marina entender que machucar humanos significa única e exclusivamente passar por cima do pé dele? Ou significa não voar na cabeça da Marina enquanto ele tá tentando limpar a vidraça? E quando a dor é o esperado? Por exemplo, se for um robô depilador. Então, exato. Olha o problemão aí. Que na hora que puxa, o humano vai falar, ai! Não, e se você não explicar pro robô que você fazer mal a um outro ser também vai fazer mal ao ser humano, o robô pode pegar o seu gato e jogar no lixo. Ele não vai saber que jogar o gato no lixo tá causando mal pra humanidade. E o robô que te decepcionar e te der uma dor psicológica pela decepção. Exatamente. Tá vendo? E isso me fez pesquisar diretamente do porquê que a Boston Dynamics foi vendida. Nossa, que salto! Como é que é a história? Foi parar na Boston Se Dynamics. estamos todos pensando sobre a capacidade de que existem diferentes robôs, qual é o conceito de ferir para diferentes robôs? E sabemos todos que a Boston Dynamics tem inúmeros diferentes robôs. Onde é que a Boston Dynamics não estava conseguindo ter sucesso em seu modelo de negócios? À medida que a linguagem de programação foi incapaz de distinguir qual humano um robô é capaz ou não de distinguir quem deveria ferir. Ou seja, o robô não sabe dizer, por enquanto, de qual time ele faz parte. Não dá pra você dizer que estes aqui são os meus robôs e esses robôs fazem parte do exército americano. Consequentemente, ele vai conseguir identificar quem são chineses e atirar sobre os chineses. Mas você tá falando daqueles robôs que tem objetivo militar, né? Exatamente. Os do Boston Dynamics. Não vão imaginar que o da Boston Dynamics tá aí pra conseguir resgatar a gente no incêndio, gente. Pois é. Não. Então, quem programa, então, né? O problema dos caras é o seguinte, se você vai fazer um robô que tem que tomar a decisão de atirar ou não numa pessoa, como é que você explica pro robô em quem ele deve atirar? Quais são os parâmetros pra ele tomar essa decisão, exatamente. Porque se você falar assim, você não pode atirar em nenhum humano, pronto, já fudeu, já não serve pra nada. Aí ele não vai atirar em nenhum. Ele vai falar, pode atirar nos humanos. Aí ele vai atirar em todos os humanos. Isso, exatamente, todos, indiscriminadamente. Então como é que você fala pro cara assim, não, eu quero que você atire só no cara do Afeganistão ali, aquele cara ali do Talibã. ED-209, gente. ED-209 puro. Exato. O novo, né? O filme novo do Robocop. No filme novo do Robocop, ele aborda isso, né? Ele tem exatamente essa discussão aí também, verdade. Começa com isso, o ED-209 que dá errado. Ele tá num país aleatório aí. Não, ele tá no Irã. E aí o que acontece? Tem uns terroristas, né, que começam a atacar a população, e daí o cara, um dos terroristas, o cara tinha um filho,
O filho do terrorista vê ele sendo morto pelo robô e ele corre meio que na loucura com a faca na mão. E o robô interpreta aquela faca na mão da criança. Como uma ameaça, é. Como uma ameaça. E metralha a criança na frente de todo mundo. Com transmissão ao vivo na TV. Então é isso. Eles poderiam muito bem variar o que é o conceito de machucar para a Rose da Marina. A Rose é o robozinho que varre o chão, gente. Só avisando aí. A Marina não tem um ED209. Não tem um robô do Boston Dynamics Gente, em casa. Eu mal tenho espaço pra coitada da Rose aqui nesse apartamento. Mas se ela fosse uma ED209, ela ia abrir espaço. Se esse for o problema, se você quiser reclamar também da vizinhança. A gente tem uns vizinhos surubeiros aqui. Que isso, gente? De repente, Se tiver dentro da diretriz. Vizinho surubeiro. A gente tinha vizinha escandalosa, agora a gente tem vizinhos surubeiros. Eu vou contar rapidamente a história do vizinho surubeiro, que é o seguinte. Eu tava aqui jogando videogame um dia até mais tarde e comecei a escutar uns ruídos aqui do corredor. Pessoal rindo, né? Que negócio abre a porta, fecha a porta e tal. Falei, pô, tá rolando uma festinha aqui do lado. Pensei, né? Pô, tá rolando Uma festinha. baguncinha. Tá rolando uma baguncinha. Tem uma galerinha aí se juntando, tá? E beleza. Comecei a ouvir uns ruídos um pouco estranhos e tal. Falei, bom, acho que o pessoal bebeu um pouquinho demais, estão se divertindo, fui dormir e tal. Aí no dia seguinte, quando eu acordo, a Marina veio comentar que, né, Marina, você tinha ouvido... Nesse mesmo dia, Isso. o nosso alarme de incêndio disparou. No meio da noite, eu acordei e fui lá trocar a bateria do caralho do alarme de incêndio. E aí eu fui chamar a manutenção. Era o vizinho com fogo no rabo. Aí na hora que eu fui chamar a manutenção, eu fui no interfone chamar, né, a manutenção, 2h40 da manhã. Fui no interfone, e na hora que eu pus a mão no interfone, eu comecei a escutar. Aí eu olhei, eu tô assim, gente. Aí eu olhei pra trás, assim, de onde que tá vindo isso? Aí eu abri a porta só um pouquinho, assim, só um pouquinho. E a nossa porta, ela tem isolamento acústico, né, que ela é porta de incêndio. Menino, parecia que tava lá dentro de casa. Mas os moços estavam com a porta aberta ou a porta deles não tem esse tratamento? Não, eles estavam com porta de... É porque passa por baixo da frestinha, assim, ó. A porta dele também tem esse tratamento. Mas quando você abre, fica muito mais... Não, mas já tava dando pra ouvir antes. Só que o problema é que a Marina falou assim, os vizinhos estavam empolgados e tal. Eu falei assim, não, mas não era só os vizinhos, era uma galera. Porque não era dois. Dois não faz esse escândalo todo. Não faz. Quando eu escutei, tinha... I'll buy that for $1. Tinha um monte de risada e uma mulher escandalosa. Mas um monte de risada. Ixi, então ainda tava fazendo. Mas quem tava gritando era uma Nossa só. Senhora. Mas tinha um monte rindo. Então é isso, gente. Tem uns vizinhos surubeiros. É isso que acontece. Pode continuar a história, então. Terminando aqui, então. Justamente, então, a falha da regra dos Asimovs é a incapacidade de que os robôs consigam compreender de fato o que é o conceito de não machucar e também o de preservar, assim como de conseguir discernir quem preservar. Por isso, essas três leis são, na verdade, um conceito adaptativo pensando muito no futuro, com uma capacidade de inteligência artificial da qual a nossa linguagem de programação ainda não está pronta. Quem sabe, talvez, a linguagem quântica de programação consiga dar maior profundidade para isso. Computação quântica tá chegando aí, ó. Westworld. Vamos trazê-lo para uns testes e Vai checar levar o uma programa. semana, talvez 6 dias. Espera aí, você quer tirá-lo de combate só porque ele teve um sonho? Você está brincando? Vamos sair daqui. Escute, Reed, tente manter uma coisa na sua cabeça. Este projeto não tem nada a ver com a polícia. É um projeto secreto da OCP. Entendeu, senhor? Vamos lá então, Marina, qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto aleatório da semana, assim como o nosso querido Murphy teve o primeiro dia de trabalho onde o pior possível que podia ter acontecido, aconteceu. E se você ser fuzilado... É você ser fuzilado? Talvez realmente seja o pior que possa acontecer no seu primeiro dia de trabalho, você ser fuzilado. A vantagem é que não tem um segundo dia de trabalho, não precisa acordar cedo. No caso dele teve, né? Ele nem dorme mais. É verdade. Apareceu lá no outro dia, tava lá de novo, pô. Você morreu e nem descansou no trabalho. Exato. Não vai nem poder se aposentar por invalidez. Cara, nem morto para de trabalhar, meu amigo. Não meteu nem o capitalismo atestado. na veia.
Eu quero falar então sobre a Lei de Murphy. Olha aí, a Lei de Murphy. Senhora que é a mulher tão do querida Alex. por todos. A esposa dele, né? Isso. Vamos lá então, Lei de Murphy. Existem alguns relatos sobre a Lei de Murphy desde o século XIX, mas essa expressão só ganhou esse nome em 1949, que foi oriunda do resultado de um teste de tolerância à gravidade por seres humanos feito pelo engenheiro aeroespacial americano Edward A. Murphy. Um dos primeiros, se não o primeiro, relato da Lei de Murphy pode ser observado no suplemento do livro A Budget of Paradoxes, o Orçamento dos Paradoxos, de 1866, do matemático Augustus de Morgan. Ele chegou com formulações bem próximas à Lei de Murphy, e num poema ele dizia: tudo o que pode acontecer irá, se fizermos testes o suficiente. Isso é 1866. Certo. 11 anos depois, em 1877, a minuta de uma reunião de engenheiros civis em Londres registrou o pronunciamento de Alfred Holt sobre navios a vapor, que é um esboço da Lei de Murphy também. Abre aspas. Verifica-se que qualquer coisa que pode dar errado no mar, geralmente dá errado mais cedo ou mais tarde. Fecha aspas. Olha. Em 1908, o ilusionista inglês Neville Maskelyne escreve em uma edição da revista para mágicos The Magic Circular, abre aspas, é uma experiência comum a todos os homens descobrir que, em uma ocasião especial, tal qual a produção de um efeito mágico pela primeira vez em público, tudo que pode dar errado, dará errado. É isso, fecha aspas. Os caras já sabiam. E em 1949, finalmente, a Lei de Murphy ganhou a alcunha pela qual ficou famosa, oriunda do resultado desse teste de tolerância à gravidade por seres humanos. Para poder realizar essa aferição, ele construiu um equipamento que registrava os batimentos cardíacos e a respiração dos pilotos. Ele devia apresentar os resultados do teste, contudo, visto que o técnico responsável instalou o equipamento de forma errada. Os sensores que deveriam registrá-lo falharam exatamente na hora do registro. Ai, sacanagem. E frustrado, o Murphy disse: se este homem tem algum modo de cometer o erro, ele o fará, para tirar sarro do colega. Seus amigos militares batizaram essa assertiva como tudo que puder dar errado, dará. A famosa Lei de Murphy. Mas nesse caso, ele não foi uma coisa do acaso, ele tava puto com o cara. Ele tava puto com o cara, que a única coisa que ele tinha que fazer certo, ele fez de errado e o trem falhou. A única coisa que o cara tinha que fazer. Exato. O cara fez errado. Que excelente. Eu queria só fazer uma aspas aqui, que é muito pessoal pra mim, que é muito do meu coração. Acho que o Sal também vai conseguir se identificar com isso. Em 2016, dois caras, o Dan Povenmire e o Jeff Swampy, os criadores do Phineas e Ferb, criaram uma semi-sequência à série Phineas e Ferb, que é chamada A Lei de Milo Murphy. Essa série passa no mesmo local que o Phineas e Ferb e fala sobre a vida do pentaneto de Edward Murphy, Milo, cuja família é capaz de prever algo de errado a ocorrer em qualquer lado a qualquer hora devido à Lei de Murphy. Gente, eu tava enganada sobre o Milo. Ele é talentoso, precisamos dele. Eu vi a Lei de Murphy derrotar um pistache. Precisamos descobrir como usá-la a nosso favor. Tá bom, eu vou montar uns testes aqui. E até agora essa série tem 2 temporadas e a segunda tem um crossover com Phineas e Ferb. Então, se você tem aí o Disney Plus, procure lá também a Lei de Milo Murphy. Eu vou assistir, isso é sensacional. É muito fofa essa série. O Milo Murphy é assim, o que pode dar errado, vai dar errado. E ele já tá preparado pra isso. Então ele é super positivo, porque ele sabe que as coisas vão dar errado. É muito legal. Cara, isso falando em crossover é um ótimo superpoder que nunca é lembrado quando a gente fala de qual superpoder você teria. Olha, Tá é vendo? verdade. Geralmente esse espírito da Lei de Murphy, ele captura uma tendência geral de enfatizar as coisas negativas que acontecem na vida. E por isso a Lei de Murphy ficou conhecida como a Lei dos Azarados. Então ela tem algumas assertivas que são sempre ligadas à Lei de Murphy. E a explicação disso é que a nossa memória seletiva geralmente lembra apenas dos momentos em que essa Lei de Murphy funciona. Quando tudo sai certinho, a gente nunca percebe. A gente só percebe quando alguma coisa dá errado. Que é sempre. Né? Por exemplo, o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. A chance do pão cair tanto com a manteiga voltada para baixo quanto a manteiga voltada para cima é de 50%. Tudo depende de uma série de fatores. Não se você amarrar um gato do outro lado. A queda do pão é imprevisível. Porém, na maioria das vezes, ele cai de cima de uma mesa onde ele tá com a manteiga para cima. E se pensarmos na força da gravidade na altura das mesas comuns, um pão
não tem tempo nem energia suficiente para dar uma volta completa em seu próprio eixo. Ou seja, precisaríamos de uma mesa de uns 3 metros de altura para que o pão completasse o giro de 360 e caísse com a manteiga para cima. Ah, entendi. O problema é a altura da mesa. Não, o problema é que assim, é óbvio que ele vai cair com a manteiga pra baixo. Não é porque ele caiu que ele vai cair com a manteiga pra baixo, sempre. Quer dizer que, na maioria dos casos onde a mesa tem uma altura padrão, a gravidade é a mesma, etc, etc, vai estar numa situação onde o pão não consegue dar uma volta 360. Entendi. Então na Lua, talvez ele caia com a manteiga pra Na Lua, cima. talvez ele caia diferente. Se você jogar da janela, talvez ele caia diferente. Tem várias coisas que podem acontecer, mas a maioria das quedas de pão acontece de mesas. Eu só quero fazer um disclaimer. O ouvinte idiota que quer ser o próximo Bob Morton, não é uma boa ideia criar mesas maiores pra resolver o problema do pão, tá bom? Vamos criar mesas altas para que o pão caia sempre com a manteiga para cima. Outra, por exemplo, a fila do lado sempre anda mais rápido que a nossa. Ah, isso é verdade. Comprovado cientificamente. Mas nem sempre é assim que funciona. Geralmente é apenas impressão sua. O tempo é uma variável igual para todos. Mas uma coisa é o tempo físico e outra coisa é o tempo percebido. Aquela sensação de que o tempo demora para passar, por exemplo, quando são 5 horas da tarde, seu expediente na sexta acaba às 6, e essa 1 hora das 5 às 6 demora 8 horas para passar. Isso. Que o pessoal fala que chega 10 da noite, mas não chega 5, né? Exato. No caso da fila, a sensação de ser ultrapassado é mais significativa para o nosso cérebro do que a de deixar outras pessoas para trás. Ou seja, quando você ultrapassa vários carros no trânsito, geralmente você nem percebe. Mas quando a sua fila para por alguns minutos e você tem a sensação de que todos os carros da cidade passaram por você enquanto você estava parado, te dá essa impressão de que a fila do lado sempre anda mais rápido. Vocês conhecem mais alguma lei de Murphy, assim? Alguma coisa que... Se você estiver fazendo alguma coisa no último segundo buscando uma informação no Excel, ele vai travar. Ele vai travar. Se você esquecer de salvar o seu documento, você vai perder esse documento. Ele vai travar o Word e você não vai conseguir recuperar nunca mais esse negócio. Tem outro também que é, se você estiver fervendo leite na leiteira e olhar pro lado, ele vai vazar. Ó, se você estiver andando de carro com step furado, o seu pneu vai furar também. Ah, o step murcho. Esse step murcho. É, se seu você step tem que tiver encher murcho, o seu pneu vai step. furar. Você tem que encher o step pro seu pneu não furar. Exato, é isso pra aí. evitar que o seu pneu fure. É isso aí. Se você tiver com pressa, ou se você for muito ruim em planejar o horário que você precisa chegar no lugar, vai ter trânsito. Isso. E se você chegar no horário naquela consulta médica, o médico vai atrasar. Você vai ficar lá 1 hora esperando o cara. E se você sai com um guarda-chuva de casa? Não vai chover, 0% de chance. Não chove. Mas quando você não leva o guarda-chuva... Toró na cara. Chove pra caramba. É o poder mágico da mãe. E é a o mãe poder do controla o tempo. casaquinho. Quando ela fala pra você, você não vai levar um casaco? Tá 48 graus lá fora, não tem uma nuvem. Você vai falar, não precisa. Vai fazer 5. Ó, se você não tiver um backup do seu HD, o seu computador vai dar pau no HD. Não, e quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 não tem nenhum. Essa é uma lei universal. Exato. Derivada da lei de Murphy. É isso aí. Tá ótimo. É isso, eu queria trazer, quando o Murphy falou no final, assim, eu tava assim, gente, sobre o que eu vou falar nesse filme, né? E de repente ele pergunta, qual é o seu nome, filho? Murphy. Eu falei, é isso. Esse é meu assunto aleatório. A pior vítima da lei de Murphy nesse filme não foi o Murphy, foi o cara que foi lá na reunião do board, porque ele chegou atrasado. Nossa, saiu de casa atrasado, acordou correndo, não tomou café da manhã, falou pra esposa assim, tô correndo, tem uma reunião agora, preciso chegar, quase perdeu o trem deu pau no meio do caminho, teve que pegar o Uber, fez uma confusão danada pra chegar no horário, tava lá sentadinho, bonitinho. Aí os caras falaram assim, aqui, você não quer vir aqui segurar a arma, não? Ele falou, pô, agora tô feito, né? Porque agora eu vou estourar. É, todo mundo sabe que eu sou aqui agora, eu já sou o cara. E aí, meu amigo, you have 30 seconds to comply. Vivo ou morto, você vem comigo. Eu conheço você. Dispositivo de prisão. Gravando. Nós matamos você! Nós matamos você! Vamos lá então para o nosso último assunto aleatório, que é o assunto do nosso convidado de honra. Sal, qual é o assunto aleatório da semana?
Pô, uma honra ser um convidado de honra nesse podcast muito honrado. E o meu assunto aleatório vai ser sobre o modelo de propaganda. Então, se você assistiu o filme em questão e ficou pensando, mas como é que todo mundo fica só observando a OCP meter um monte de robô fuzilando um monte de gente e tá tudo certo? Então, eu vou falar hoje dos 5 pontos do modelo de propaganda, que vem de um livro do Noam Chomsky e do Edward Herman, que chama Manufacturing Consent, que é alguma coisa como fabricando acordo, alguma coisa do tipo. E ele elenca, dentro desse modelo de propaganda, 5 pontos para como se manipular a população para que a mídia seja um bom jeito para estruturar a mentalidade da população. Eu vou tentar linkar alguns desses pontos com o filme do Robocop para facilitar o conhecimento do nosso ouvinte. Maravilha! Bora lá. Vamos lá. É importante, se você quer colocar uma ideia que não faça muito sentido, e se as pessoas pararem para pensar, elas vão ver que elas estão sendo feitas de otária, é muito bom que você siga esses 5 pontos que o Chomsky e o Norman colocam. O primeiro deles é o filtro da propriedade. O filtro da propriedade mostra que os meios de comunicação têm que funcionar dentro de uma oligarquia, ou seja, poucos grupos têm que construir isso, e que o próprio filtro da propriedade já vai trazer um pouco de uma autocensura para o que é colocado. Ou seja, se você controla o meio de comunicação, você não precisa fazer uma censura aberta, você pode ter uma censura velada, onde os próprios editores ou repórteres já sabem qual que é a linha editorial, e para eles manterem o trabalho deles e o emprego deles, eles vão seguir a linha e dane-se o conflito de interesse. Isso é basicamente o motivo pelo qual, quando você tá vendo o Robocop lá e os nossos 2 maravilhosos âncoras televisivos, que o policial tá morrendo, tá sendo fuzilado, o pau tá comendo, o caos tá rolando, eles não vão olhar pro qual é o problema, eles só vão falar que boa sorte pro policial que ficou só lesionado, não pros que morreram. Afinal, a OCP é uma das grandes controladoras da mídia. Então, o primeiro filtro é o filtro da propriedade. Certo. O segundo filtro é o filtro da publicidade, do marketing de propaganda. O melhor jeito de resumir esse segundo ponto é você lembrar de qualquer evento ou qualquer festa que tenha tido música. Você lembra que quem paga a banda escolhe a música. Então... Excelente metáfora. É sempre bom lembrar que no final do dia, assim, um canal de TV, um jornal, ele não se sustenta só pelos assinantes. Ou seja, você que aí é um contraventor, que usa sites que eu não vou citar, como por exemplo Outline para burlar paywall, na verdade não é o cara que assina o jornal que paga a conta, é a publicidade, ou seja, é o cara que mete lá a propaganda que ele tá comprando um benefício do canal. E o que ele tá comprando? Ele tá comprando você, ouvinte, que vai ver a propaganda. Então, segundo o filtro da publicidade, é quem paga a banda escolhe a música. Por isso que você vê tanta besteira, tipo, I'll buy that for $1, e em vez deles fazerem a crítica à OCP, uma crítica à raiz do problema de o que é que tá saindo com todos aqueles problemas que eles veem, eles só te vendem um sensacionalismo barato para te manter entretido e vender até o horário do próximo comercial. Os dirigentes do Sindicato de Polícia e a OCP continuam em negociações hoje na esperança de evitar uma greve de toda a força policial da cidade a ter início amanhã à meia-noite. Mais informações com Justin Ballard. Eles ainda estão trabalhando? Mas e como fazer amanhã? Esta pergunta queremos colocar para as pessoas que moram nesta área. O terceiro filtro é o filtro da fonte. O jornalista, obviamente, ele tem que ter um contato com a própria fonte, mas mais importante que o contato repórter-fonte é o contato fonte-repórter. Ou seja, quem dá a notícia para o jornalista também tem o seu interesse de que aquilo seja publicado. É um relacionamento aí que beira a parte moral do jornalismo. Mas aí você vai falar assim, pô, mas e se eu quiser ser o cara que vai contra o filtro de propriedade? E se eu tiver muito dinheiro ou muita influência para passar o filtro da publicidade? E se eu for um cara que vai ter boas fontes e bons contatos? Eu não consigo quebrar tudo isso?
Aí entra o quarto filtro, que é o filtro do silenciamento e da descredibilização. Aí acho que não tem um ponto necessariamente junto do Robocop de 87, mas o Padilha Cop ele meio que esquece isso, porque o arco é, alguém foi lá muito influente e noticiou que o Robocop estava sendo corrompido e que a polícia estava sendo corrompida e tudo ficou bem. O Padilha não leu o livro do Chomsky. O silenciamento e a descredibilização operam criando alguma forma de isolar essa pessoa que fala diferente e fazer um pouco de um filtro e colocar ali aquele negocinho que o brasileiro conhece, que é a famosa fake news ali. Olha aí. Pra queimar a fonte que tá falando mal e homogeneizar isso com um discurso que seja mais bacana e que meio que fale que tá tudo errado, não é bem assim. Ele não passa isso, mas uma das partes boas da descredibilização funciona na hora que o Robocop vai lá e que o jornal passa o Robocop falando com as crianças. Ou seja, você acreditaria que alguém que fala mal do Robocop, olha lá o Robocop no meio das crianças, olha lá o Robocop tranquilão, Robocop do bem, Robocop da paz com as crianças. E aí ele usa uma frase muito boa nessa parte que é: o que você diz para as crianças, Robocop? E ele fala: fiquem fora dos problemas. E aí entra o filtro do medo. E o Chomsky coloca isso, que o filtro do medo, ele é super importante porque ele gera, junto do quarto filtro, que é o silenciamento e a descredibilização, algum inimigo que você tem que ficar com medo dele porque ele tá aí contra todas as coisas boas. Ele cita no livro deles o principal como o anticomunismo, que é aquele cara que vai expropriar o seu Ford Focus. Ele coloca o medo do terrorismo, ou seja, todo mundo que é de outro país que não é igual ao nosso tá aqui para estragar a nossa civilização. E minorias em geral. E ele começa colocando isso, e a mídia tem um papel importante de te fazer ficar com medo do estranho ou com o medo do outro, que é um negócio completamente Guerra Fria, mas que a sutileza dele no Robocop tá a hora que ele se torna contra o cara que quer fazer a greve. Tem a cena ali dos policiais precarizados que estão literalmente indo pra morrer, né? A OCP só quer alguém que enchendo aquele distrito, quer que alguém morra pra virar o Robocop. Policial é só descartável. Quanto menos policial humano, mais robô, mais lucro da OCP. E aí a hora que o cara tá falando do putz, vocês têm que se revoltar. Todo mundo fica com medo de se posicionar junto desse cara porque o chefe chega. Então, o filme do Robocop é um ótimo exemplo dos 5 filtros para criar o consentimento, como escrito no livro Manufacturing Consent, do Herman e do Chomsky, que é propriedade, publicidade, fontes, silenciamento e medo. Olha aí. Lembrem-se disso quando você receber aquele meme de que alguém vai entrar na sua casa, colocar uma mamadeira de piroca e colocar um monte de gente pra morar no seu apartamento alugado ou pago em 80 anos e dormir na sua cama. Ai, Deus do céu. Alguém está lucrando. Pode ser a galera que fica imitando algum político num jantar bizarro só pra fingir que tá tudo bem. Assistam Plantão Criticast. Excelente, olha isso. Foi um trailer do Plantão Criticast. Maravilhoso. Vamos lá então, gente. Aprendizados da semana. Eu aprendi que a gente ainda não consegue diferenciar o sal do tom desse podcast. Os dois estão preparados pra isso ainda. Não estão. Eu aprendi tudo sobre a esposa do Murphy. A esposa do Murphy? A Lady Murphy. A Lady. Caraca, eu não tinha pescado essa na hora. Já sabemos o nome do episódio, inclusive. Mas a gente já teve um episódio que era Lady Newton. Teve o Lady Newton. Era a Lady Newton, é verdade. Agora é a prima dela, é a Lady Murphy. Eu aprendi que o mundo só é ruim por causa que a OCP ainda não conseguiu fazer a Delta City. Olha aí. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Com licença, eu tenho que ir. Em algum lugar o crime está acontecendo. Dead or alive, you're coming with me. Fim da... Ai, ai. Ai, ai. Me deu um pigarro. Bebe água aí. Agora. Você tá parecendo aquela agente do Joey Tribbiani do Friends, que fumava. Nossa. Então deu um. Irmã Selma, sabe do Simpsons? As irmãs da Marge. Fim da sessão.